A paz do Senhor a todos nossos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim, que nós temos como pastor responsável o pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. Temos também como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei comentando com vocês aqui o altar de holocausto, que é a lição de número 4, que o texto áureo nos diz assim, em Hebreus capítulo 10 e verso 22. Cheguemo-nos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Que coisa maravilhosa. E a verdade prática nos diz assim: na cruz, o Senhor Jesus Cristo, ele purificou nós de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Muito bem. A leitura bíblica em classe é o que nós vamos meditar aqui nesta lição, que está no livro do Êxodo, no capítulo 27, do verso 1 e até o verso de número 7. Interessante que quando nós olhamos aqui sobre o altar de holocausto, principalmente na antiga aliança, serve para nós apontar para o holocausto perfeito de Cristo. No altar tudo era oferecido a Deus. Agora o que acontece? Quando a gente observa sobre o altar, vem a palavra latina, altos, ou seja, chamava-se assim por ser coisas construídas em elevação. Empregamos para sacrifícios ou outros como oferecimentos. E nós podemos observar que a significação mais usual é a palavra hebraica e grega, lugar de matança. Duas outras palavras em hebraicas, como está em Ezequiel, no capítulo 43, do verso 15, também em uma em grega, como está em Atos, no capítulo 17 e do verso de número 23. Traz-se pelo termo altar, mas pouca luz derrama sobre os significados da palavra. Agora veja bem, depois da primeira referência bíblica que nós podemos observar, no livro de Gênesis, no capítulo 8, do verso 20, estão relacionados os altares com os patriarcas e até mesmo com Moisés. Olhando para Gênesis, no capítulo 12 e do verso 7, e também se estende, e observamos também no capítulo 22 e do verso 9, também em Êxodo, no capítulo 17 do verso 15, como também no capítulo 24 do verso 4, estarei citando, queridos, várias referências bíblicas, mas não estarei lendo porquanto estarei tomando muito tempo aqui nessa aula tão resumida, que é uma aula virtual bastante resumida. Então você pode estar anotando, arquivando, analisando e estudando para chegar em um dominador comum, tá ok? Muito bem. Então, continuando aqui as primeiras instruções com respeito ao levantamento do altar. Em conexão com a lei, haja em seguinte, em Êxodo, no capítulo 20, do verso 24 ao 25, devia ser de terra ou de pedras entre os patriarcas, tá? Através dos seus degraus. Havia dois altares em relação com o tabernáculo lá antes, tá ok? Um no pátio exterior e outro no pátio do Santo dos Santos, que é uma correlação. Nesse primeiro altar, ele se representa o altar de bronze, o altar de holocausto. Ele ficava em frente do tabernáculo, na entrada da porta. Ele era de forma côncava, ou seja, feito de madeira de acácia, quadrado, e sendo o seu comprimento a sua largura de 7 côvados e a sua altura de 3 côvados, e estava coberto de metal e provido de argolas e varais para a fim de ser movido ou transportado na jornada do povo israelita pelo deserto.
cada um dos seus quatro cantos havia uma saliência, que se dava ao nome de ponta. Não havia degraus, mas uma borda em redor para conveniências dos sacerdotes, enquanto estavam realizando o seu trabalho. E nós podemos observar aqui que o sacrifício era oferecido nesse altar. A sua situação, a entrada do tabernáculo era para o povo de Israel. Isso significa nessa lição de que não havia a possível aproximação de Deus a não ser por meio de um sacrifício. Encontramos isto em Êxodo, no capítulo 27, do versículo 1 e até o verso de número 8, como também no capítulo 38 e do verso 1. O que eu posso observar aqui, irmãos, é que quando nós observamos aqui sobre o conteúdo proposto pelo pastor o comentador da nossa lição, que é o pastor Elianai Cabral, nós podemos observar que ele comenta o tópico número 1, o altar de holocausto, o tópico número 2, os 4 pontos dos chifres do altar sendo o sentido de redenção, não é verdade? E o tópico de número 3, o altar de holocausto, é uma imagem do Calvário. Estarei comentando aqui, né, a respeito deste assunto importante, para nós não muito se estender muito bem. Mas quando eu posso analisar este conteúdo e falando a respeito deste assunto sobre o sacrifício de holocausto, a primeira vez que a palavra holocausto ela aparece em Gênesis, em capítulo 22 do verso 2, onde Deus pede a Abraão que sacrifica o seu único filho em holocausto. Isto significa que esse tipo de sacrifício já era feito mesmo antes de Deus dar a leis e como fazer esse tipo de sacrifício ao seu povo através de Moisés. Mas ainda que Deus pedisse a Abraão sacrificar ao seu filho, mas Deus não aceita sacrifício de seres humanos. Deus não ia aceitar o sacrifício de Isaac. Era um teste. Deus não ia aceitar o sacrifício também dali do 9º juiz em Israel, como Jefter, que alguns dizem que ele sacrificou a tua filha, mas não, Deus não aceita sacrifícios de seres humanos, mas é um teste. Porém, Deus aceitou o sacrifício de Cristo, porque ele é o único ímpar e insubstituível que poderia resgatar o homem, a humanidade. Olhando para o outro aspecto, mas a lei sobre o sacrifício de holocausto foi dada apenas no tempo da antiga aliança feita por Deus, por Moisés e com o povo de Israel no Antigo Testamento. Dessa aliança surgiram diversas leis dadas por Deus para que o povo fosse santo. Várias dessas leis falavam acerca de sacrifícios de animais ordenados por Deus para fins específicos, para perdão de pecados, para gratidão, para purificação e muitos outros. E naquela época, por exemplo, Deus ele ordena que o sacrifique animais pelo pecado do ser humano, e este animal seria substituído, aliás, seria um substituto do ser humano, e assim eles seriam perdoados. Agora, o que nós podemos observar? Sendo que a palavra, nós vamos observar aqui a observação do argumento teológico. O que dá para nós entender aqui, sendo que as palavras elas subentendem o livramento de um estado de escravidão mediante um pagamento de um preço. De que fomos libertos? É uma pergunta. A contemplação dessas coisas é motivo de grande alegria. Cristo nos livrou do juízo divino de Deus que realmente merecemos por causa dos nossos pecados. Olha que como está em Romanos, no capítulo 3 e do verso 24 e do verso 25. Ele nos livrou da consequência inevitáveis. Ele se quebrar a lei de Deus,
que nos sujeitavam à ira divina, embora não façamos tudo quanto a lei requer. Já não estamos mais debaixo de uma maldição. Cristo, ele tomou sobre si a nossa maldição, como está em Gálatas, no capítulo 3, do verso 10 ao verso 13. A sua redenção, ela conseguiu para nós o perdão do pecado, como está em Efésios, no capítulo 1 do verso 7, e nos libertou, como está em Hebreus, no capítulo 9 do verso 15. Ele, ao entregar-se a si por nós, remiu-nos de toda a iniquidade, e que no grego é anomia. E olhamos para Tito, no capítulo 2 do verso 14. Ah, que coisa maravilhosa é quando nós observamos ou seja, o sacrifício perfeito de Cristo. Mas que coisa maravilhosa é que Cristo Jesus, ele veio para nos resgatar. E olhamos para os 4 pontas do chifre do altar, baseado aqui exatamente, aqui no tópico de número 2. Nós podemos observar aqui os 4 pontas dos chifres do altar e o Senhor de redenção. Olha que coisa maravilhosa. Então nós podemos aqui observar que dentre as várias peças e detalhes do qual encontramos aqui no tabernáculo, eu quero trazer aqui a atenção dos irmãos acerca de 4 chifres do altar de holocaustos. Esses 4 chifres, ele encontrava-se em cima do altar de holocaustos, pois em cima destes eram colocado um pouco de sangue do cordeiro ao que será sacrificados. Então isto tem uma simbologia tremenda, pois esses 4 chifres representam as trombetas. Pode representar também as trombetas do Apocalipse, pois as trombetas eram também chifre de carneiro e de outro animal, que era feito o shofar, e outras palavras diz sobre trombetas. E neste caso, as trombetas do Apocalipse, ao ser tocadas, darão ao início ao juízo de Deus na terra, no período da grande tribulação. Ou seja, este juízo estava preparado para o mundo há muito tempo, mas através desse juízo. Mas o que pode ter sido que Deus propôs juízo? O sangue do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, naquele momento, o sangue do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, o sangue de Cristo, Jesus na cruz do Calvário, foi que impediu da ira de Deus sobre a humanidade. No período do tabernáculo, o sacerdote, ele matava o cordeiro e colocava o sangue em cima destes chifres. Isto já tipificava a morte de Cristo. Paulo que usaria sobre o juízo divino. Se a morte entrou no mundo devido a um homem que cometeu um pecado, que é Adão, assim também a vida e a liberdade veio por um homem também, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por isso também os 4 chifres, ele representa que o juízo de Deus se estenderia aos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Mas, porém, quando acende a ira de Deus, e quando olha para as mãos do seu Filho Jesus Cristo e diz: agora não, porque o meu Filho deixou o seu sangue na vida deles. Aonde a presença de sangue de Cristo há livramento da ira e do juízo de Deus. Um exemplo bastante importante é quando nós olhamos para o Êxodo, no capítulo 12. Moisés pediu para que matasse um cordeiro e colocasse o sangue sobre as vergas e sobre os umbrais da porta. E este sangue, ele representa Cristo Jesus. Quem tem o sangue de Cristo tem o livramento. Quem não tem o sangue de Cristo, a ira de Deus desce, assim como desceu na terra do Egito com o povo hebreu. São assuntos que um texto corrobora com outro texto. E isto é importante para nosso respaldo bíblico. Tá ok? Agora, o que acontece aqui, queridos? Observamos a respeito do contexto do tópico de número 3. Vamos lá. Vamos lá. Aqui no tópico de número 3, aqui nós podemos observar o
altar de holocausto é uma imagem do Calvário. Olha só, eu quero mesclar e comentar aqui a respeito deste assunto tão importante, incluso fazer um resumo no tópico número 3 aqui. E quando nós continuamos aqui falando a respeito deste assunto, a sublimidade do altar de holocausto é do tabernáculo. O altar, ele era uma figura da cruz aonde Jesus Cristo, ele passou pelo fogo do juízo divino. Ou seja, esse sacrifício repetitivo no Antigo Testamento era um tipo do sacrifício único feito por Cristo Jesus, como está em Levítico, no capítulo 6, do verso 1 ao 3. Entrar no altar é o que tem valor ao Senhor, instrui que o altar ficava sempre aceso. O altar aceso é a lei do holocausto. Um altar de Deus cheira, ou seja, o suave cheiro. O altar é o lugar aonde que de entregar, ou seja, é de uma entrega de um animal sem defeito e de derramamento de sangue. É um lugar aonde algo valioso é entregue ao Senhor para ser queimado em adoração a Ele. A excelência de Deus para que a oferta fosse sem mancha demonstra que devemos trazer ao altar de Deus o que é melhor, isto é, algo de valor. Ao exigir que Isaque fosse oferecido em sacrifício e não Ismael, Deus exige a Abraão o filho que era mais querido. Todos que desejam agradar a Deus no altar devem aprender com Abraão, que fez a vontade do Senhor e que recebeu a provisão divina. Deus não ia receber o sacrifício de seres humanos, assim como não ia receber de Isaque, assim como não ia receber da filha de Jefté. Deus não aceita sacrifício de seres humanos porque não ia valer nada, mas Deus aceitou o sacrifício ímpar e insubstituível de Cristo Jesus. Deus estabelece que o fogo sobre o altar deveria arder durante todo o dia e toda a noite. No Levítico, no capítulo 6, do verso 12, o fogo aceso representavam a presença de Deus e por isso não poderia ser apagado jamais. No deserto, este cuidado era tomado manter o altar aceso, ainda que em baixa intensidade. A intensidade desse fogo em nossa vida é o que ela é modificada e agitada através das lenhas, através da santificação, adoração, meditação na palavra, jejum e oração. Esse bom cheiro que hoje é oferecido a Deus por uma igreja separada deste mundo, consagrada exclusivamente ao Senhor e santificada pelo sangue do Senhor, pela ação da palavra de Deus e pelo Espírito Santo. O altar do holocausto era para receber a oferta de um cheiro suave ao Senhor. O altar de bronze, Deus também criou o homem para que o adorasse. Jesus disse que Deus procura os verdadeiros adoradores, em João, no capítulo 4, verso 23. Olha, uma oferta de fé, um altar de adoração, se aproximou-se o Senhor Jesus e o adorou. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Como está em Mateus, no capítulo 8, do verso 2. O altar de bronze, o altar de holocausto ficava no pátio do tabernáculo, em Êxodo, no capítulo 27, do verso 2. No capítulo 40, do verso 6. Onde o fogo deveria arder continuamente sobre o altar de ouro com incenso. O altar de incenso ficava dentro do santuário, como está em Êxodo, no verso 30, 11 em diante. Eram oferecidos sacrifícios cruentos ali no altar de sacrifício e, enfim, era queimado de manhã e à tarde. Ambos os altares eram agradáveis a Deus, isto é, Deus aceitava a adoração no altar de bronze de holocausto e o altar de incenso. A fé é um essencial para a adoração
do verdadeiro ofertante no altar. Se aproximar do altar sem fé é o que é a ser apenas finalismo, é procurar encontrar o Senhor Jesus e entender pela razão humana. Mas precisamos de entregar por total. Foi pela fé que Abraão ofereceu Isaac, como está em 11, 16 e 17. Não basta simplesmente ofertar. O autor aos Hebreus, ele enfatiza que Abel, ele foi movido pela fé, como está em Hebreus, no capítulo 11, do verso 4. Aprendemos pela palavra de Deus a importância de ofertarmos no Senhor, não simplesmente para cumprir uma ordenança ou uma liturgia, mas um mero formalismo ritual, mas movido pela confiança e a convicção e a certeza concreta da chamada de Deus em nossa vida. Olhando para Hebreus no capítulo 11, verso 1 em diante, e que se expressa a ação, como demonstrado por Abel, Abraão e muitos outros homens de Deus. Quando uma oferta ela é trazida ao altar do Senhor, também o sentido da adoração ela se torna válida. Quando o profeta Elias restaurou o altar de Israel, e Deus enviou fogo do céu para consumir a oferta. Primeiras Reis, no capítulo 18, do verso 38 em diante. O povo adorou ao Senhor, como está em Primeiras Reis, no capítulo 18, do verso 39. Um altar aceso continuamente significa uma adoração continuada. Uma adoração que não para. E que não esteja sujeita simplesmente a situações que o adorador venha passar. Mas a adoração da igreja não é afetada pelas crenças dessas vidas, pelas enfermidades ou pelas tempestades que passam a vir. Mas eu gostaria de já caminhar aqui para o altar do holocausto e a imagem do Calvário. Nós podemos observar aqui, estou comentando sobre o altar. O altar ele é o que? É uma alegria em perdão. A alegria pelo perdão, a alegria é uma das características do fruto do Espírito, como está em Gálatas, no capítulo 5, do verso 22. A alegria pela presença de Deus, a alegria por ser o altar de Deus, a morte e a ressurreição de Cristo, ele nos deu esta alegria, por termos comunhão com Deus. E pelas suas gloriosas promessas, em todos que permanecerem fiéis, perseveramos até o fim, como está em Mateus, no capítulo 24 e verso 13. E essa alegria, ela só é alcançada quando contemplamos Cristo que fora sacrificado por nós. O perdão só pode ser dado por Jesus, porque com ele está o perdão, como está em Salmos, de número 130, verso 4. O perdão, ele concede ao penitente a alegria imediata, ao alívio da consciência e culpa e restauração da comunhão com Deus. É um momento onde o homem, ele sem Deus, ele está distanciado de Deus, mas ele se arrepende e ele cumpre o verso que diz em João no capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Conforme este mundo, que é esse ser humano que se arrepende, Jesus ele tira o pecado. Essa pessoa é restaurada, como se nunca tivesse pecado, ele passa a tornar uma nova criatura, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim, quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. O homem sem Deus procura de muitas maneiras ser justificado perante o Senhor através das obras, mas nenhuma delas consegue conceder alegria ao homem, pois não lhe dá certeza de ter alcançado o perdão e a salvação. Olha, obras meritórias, meditações transcendentais, praticar mendigância no altar é o lugar de encontro entre Deus e o homem. O pecador, ao ouvir a voz de Deus, ele teme e se esconde, como está em Gênesis, no capítulo 3 e do verso 10. Mas
uma vítima que toma o lugar do pecador e que muda o medo em alegria, como está em Números, no capítulo 10 do verso 10. E uma tradução livre, o salmista está dizendo que quando vai ao altar de Deus, ele encontra uma alegria que alegra. A alegria dele, então, irei ao altar de Deus. Ou seja, olha que coisa interessante. Então, o Deus que é a minha grande alegria, e com a harpa te louvarei, ó Deus meu. Olha que coisa interessante quando o salmista ele se expressa no Salmo de número 43 do verso 4. Seja no calor do dia, no frio da noite, que esta chama esteja sempre acesa. Temos que aprender através de todos os esforços para que o altar esteja aceso continuamente, para que a qualquer momento podemos oferecer a nossa oferta de cheiro suave ao Senhor. Mas quero aqui já fazer um resumo e dizer que Jesus, o holocausto perfeito. Ainda, fechando aqui o resumo da nossa lição, os holocaustos oferecidos no Antigo Testamento não podiam expiar em definitivo o pecado do homem. Isso significa que o holocausto representava na antiga aliança era imperfeito e transitório. Por esse motivo, o holocausto eram constantemente repetitivos. Todos os dias sacrifícios eram oferecidos, animais eram mortos, oferecido a Deus. Além da ocasião especial do dia da expiação, quando uma vez no ano o sumo sacerdote entrava no lugar mais secreto do tabernáculo, como está em Levítico no capítulo 16, do verso de número 12 ao 34. Mas o escritor aos Hebreus fala muito sobre a natureza temporária dos holocaustos. Na antiga aliança ele diz que, através deles, o pecador não podia desfrutar de uma purificação completa de sua consciência, alcançada o perdão de total definição de seus pecados, como está em Hebreus, no capítulo 9, do verso 12. Somente Jesus, o holocausto perfeito, foi capaz de fazer isto. Ele redimiu o seu povo de uma vez por todas. Ele ofereceu a sua própria vida em holocausto para expiar o pecado do seu povo. Os holocaustos da antiga aliança serviu para apontar para um holocausto perfeito de Cristo. E esta conexão está clara em todas as escrituras, como por exemplo, quando Deus providenciou um cordeiro que Abraão pudesse oferecer em holocausto em lugar de Isaque. Aquele cordeiro representa Cristo. Aquele sacrifício substituto tipifica o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu no lugar das suas ovelhas para que essas pudessem viver. Ou seja, Isaque representa a humanidade que ia ser antecipada pela ira divina, pelo juízo divino, mas o cordeiro que apareceu do nada representa Cristo, a qual João expressou, como eu já disse anteriormente, João no capítulo 1 e verso 29. Jesus, o holocausto perfeito, ele reconciliou o pecador que merecia morte. Morte com quem? Com Deus. Mas o fogo divino, o fogo do juízo de Deus, que consumiu o holocausto pela expiação do pecado, passou sobre Cristo no Calvário. É por causa de Jesus que o holocausto perfeito, ou seja, redimido, não era simplesmente consumido. Entenda também que Deus é fogo consumidor. Como fala de fogo consumidor, está falando de fogo da ira implacável de Deus. Queridos, quero aqui terminar aqui a minha participação aqui dizendo que hoje Deus usa mais altares
hoje Deus não usa mais altares, como no Antigo Testamento, passageiros, feitas por mãos humanas, feitos de terra, de pedra, de madeira, que pode ser destruído, ou de madeira que pode ser carregados. Mas Deus quer usar as nossas vidas para manifestar a sua presença. Paulo, certa vez, esteve em um templo pagão e viu ali diversos altares. E ali tinha diferenciados todos entre eles e encontrou ali um altar diferente onde estava escrito: o altar ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Lá em Antenas, como está em Atos, no capítulo 17, verso 23. O apóstolo Paulo discerniu o que? O altar estrategicamente ele pregou para o povo ali, declarando que esse Deus que ele serve é o maior de que todos ou de todos. E criou o universo, e criou os céus, e nos salvou pelo sacrifício verdadeiro, e que deu o seu Filho verdadeiro que morreu na cruz para salvar a humanidade. Então Paulo, ele aproveitou e disse: esse é o Deus que eu prego, o altar do Deus desconhecido que vocês não conhecem, é esse que eu vos anuncio. Então Paulo, ele aproveitou o ensejo e evangelizou aquele povo ali. Foi esse Deus aí que vocês não conhecem que eu sirvo. Olha, estratégia que temos que utilizar em todo o contexto de evangelismo. E esse Deus que eles têm que aceitar, crer e referenciar. Queridos, aqui é uma pré-aula resumida, não temos muito aprofundar aqui, porque o tempo não vai dar, vai ficar muito grande o áudio. Mais um abraço aí para toda a equipe da EBD aqui, do quarto seminário da Escola Bíblica Dominical aqui da capital de Cuiabá, MT, que foi esse final de semana, tá ok? Quero parabenizar toda a organização, o superintendente responsável aí, tá ok? Enfim, que Deus possa abençoar todos vocês. Participei o ano retrasado, participei este ano e vou participar o ano que vem, se Deus não permitir e não arrebatar a sua igreja, ok? Mas um abraço no fundo do meu coração para todos vocês e até a próxima aula, se Deus nos permitir, e estarei comentando sobre a lição de número 5, a pia de bronze, lugar de purificação. Até lá, a paz do Senhor.